Saudações, eu sou o Android e neste vídeo eu vou fazer um top 10 abusos contra a mulher, em especial de estupro das HQs. Só das HQs mesmo, não vai ter game nem anime. E eu tô fazendo esse tema por causa de um nível alarmante que teve essa semana. E caso você não saiba, feita uma pesquisa sobre estupro, foi visto que mais de 33% da população acredita que o estupro é culpa da mulher e fica policiando o que ela deve ou não deve vestir. O que é muito alarmante, gente. Isso é muito errado. Um estupro é um ato de mostrar força e covardia. É um ato covarde contra a mulher ou contra qualquer um. O estupro não é só sexual. Qualquer coisa que você faz contra a vontade de uma pessoa, tipo roubar um beijo ou abraço, é considerado um estupro. O estupro é impor força, impor algo que a pessoa não te deu permissão. Então, espero que você curta o vídeo e compartilhe. E juntos vamos lutar contra o estupro. Em 10º lugar, fica o caso da Barbara Gordon em a obra de Alan Moore, A Piada Mortal. Bom, gente, na Piada Mortal, para quem leu HQ ou viu a animação que teve recentemente, sabe que o Coringa dá um tiro na Barbara Gordon e a deixa paraplégica dali pra frente. Em seguida, ele começa a mostrar umas fotos da filha agonizando de dor, mas muita gente acredita que o Coringa abusou sexualmente de Barbara Gordon. Isso acontece pelo simples fato de que ela está nua e, como vocês puderam ver nessa imagem aqui que vai passar agora, como vocês podem ver, reparem, aí mostra a Barbara Gordon com os peitos de fora. Aqui não há imagem. E o Alan Moore, ele tirou essa parte porque isso era muito claro. Tanto é que o próprio Alan Moore e muitos fãs reclamam dessa polêmica gerada. Tudo bem, para o próximo lugar. Em nono lugar, o caso da Carol Danvers, Miss Marvel, com Immortals. A história, gente, é muito bizarra e foi feita, tipo, na época em que ainda tinha o código de honra dos quadrinhos. Claro que deu uma afrouxada, mas tá. A história conta uma Miss Marvel que é cuidada pelo Hank Pym grávida. Só que ela não sabe quem é o pai. Sendo que então em seguida ela descobre que foi atraída para o limbo pelo vilão Immortals, uma das versões de Kang o Conquistador, seduzida, sofrendo um controle da mente, fazendo pensar que gostava dele. E o que aconteceu? Ele acabou violentando a pobre Carol, achando que seu corpo era um excelente receptáculo para seu filho, que então, quando se desenvolveu rapidamente a criança, ele acabou crescendo rapidamente e queria ter um relacionamento até com a mãe. E esse Marcos, que é o nome do Immortals, seria o Centurião Vermelho, gente. E é muito bizarra essa história. E é muito errado ao mesmo tempo. Tudo bem, para colocar. Em 8º lugar, o caso do comediante com a Spectral. Bom, para começo de conversa, em uma das reuniões do Minutemen, que era uma equipe de super-humanos, digamos assim, no universo de Watchmen, o comediante, ele vai até a Spectral quando ela está bem trocando de roupa e ele quer que ela se relacione com ele, porém ela não o faz e acaba lhe dando um soco. Então, ele violentamente e de modo tão ignorante lhe acerta um soco na cara e múltiplos na barriga, colocando ela contra uma mesa de bilhar ou até o próprio chão. E então começa o ato. Bom, gente, na verdade é uma controvérsia, porque tem HQ que mostra que foi uma tentativa e outra que realmente aconteceu, mas o que importa é que a cena é extremamente grotesca. Próxima colocação. Em 7º lugar fica o caso de Jessica Jones e o vilão Homem-Púrpura ou Killgrave, se preferir. Bom, gente, a história começa o seguinte: quando a Jessica Jones vai investigar ela encontra o vilão Homem-Púrpura jantando de modo tão elegante. E o Homem-Púrpura, para quem não sabe, quem não assistiu a série, é um vilão que tem a habilidade de manipular a mente. Só que diferente de muitos dominadores de mente, o poder de Killgrave é fazer com que sua pessoa ache e goste de segui-la. Ela acha que está tomando essa decisão, digamos assim. Ele controla sua mente para te trazer um copo d'água. Aí, na sua mente, você está falando assim: não, eu quero trazer esse copo d'água para ele. Só um exemplo. E então ele simplesmente começa a controlar a mente de Jessica,
forçando ela e expondo ela a diversas torturas físicas, sexuais, psicológicas. Mas ela se livrou disso após uma intervenção dos Vingadores, que a deixaram em coma, e em seguida Jean Grey lhe proporcionou uma imunidade mental para depois ela esmurrar a cara do roxinho. Tudo bem, para a próxima colocação. Em sexto lugar, Coringa. Na HQ Coringa, o Coringa ele é preso e se liberta do Arkham Asylum, ou Asilo Arkham, se preferir, e então ele está destinado a retomar o seu império de crime. Só que o que acontece, quando ele descobre que Frost o traiu, ele simplesmente estupra a esposa dele na frente do próprio. E na HQ é possível ver como ela está traumatizada e como a cena é muito pesada mesmo na HQ. E tá, esse foi só o caso. Em quinto lugar, o caso da Gata Negra. Em uma história, a Gata Negra revela ao Homem-Aranha que sofreu um abuso sexual, um estupro, durante a época de faculdade por Ryan, que na época era seu namorado. E, bom, basicamente, ela se tornou durona por causa disso, porque ela teve que superar. Mas o que não é certo é que isso é um tanto machista, porque é isso que porque na verdade só isso para ela superar é muito difícil, é muito chocante para uma pessoa. Aí então meio que tá errado, meio não, tá totalmente errado isso. Não sei porque eles fazem isso. Tá bom, para a próxima colocação. Em quarto lugar, eu coloquei aqui o caso da Hipólita e as Amazonas, da DC Comics. Bom, gente, a mitologia grega, como já todo mundo sabe, está repleto de cenas eróticas, histórias também eróticas, e também sem falar de estupro, abuso sexual, entre outros, porque a mitologia grega era muito machista ainda na época, não tinha essa história de igualdade feminina, sendo que as mulheres nem eram consideradas cidadãs. Tá, mas nesse caso, há uma história em que Hipólita é morta e subjugada e sendo estuprada. Em seguida, ela pede ajuda a Atena, que fala que vai libertá-las, porém, o que acontece é, ela fala que não é para agredir seus agressores. Em seguida, ela quebra essa promessa. E essa história meio não, totalmente tenta proteger o estuprador, mas isso não acontece. Isso é terrível. O estuprador não deve ser protegido, ele deve ser punido. A vítima deve ser protegida e não o estuprador. Em terceiro lugar fica o estupro de Kate em Kick-Ass, edição número 2, em que o Motherfucker ele decide se vingar do Kick-Ass por ter matado seu pai. Em um desses modos de vingança foi ir atrás de sua amada, Kate, que então aí ele invade a casa e mata o pai dela. E em seguida começa o ato em que ele fala, abre aspas, chega de dar o cu para os super-heróis, agora é hora de você provar um pouco do maligno, enquanto este abre o zíper. Então, dá pra entender que houve um estupro. Então, tá legal. Pra próxima colocação. E em segundo lugar, considerado um dos piores, se não o pior, caso de estupro nas HQs da DC Comics, que é o caso do Dr. Luz e a esposa do Homem Elástico, Liz. Que o ato começa o seguinte: o Dr. Luz invade a sede da Liga da Justiça e vê que não tem ninguém, só tendo a esposa do Homem Elástico. E como vingança, ele a imobiliza. Em seguida começa o ato. Muita gente considera essa pior cena de estupro que a DC Comics já retratou, pois suas feições, estou falando de Liz, dá pra perceber sua dor e agonia, em que ela implora, mas o vilão não a ouve. Ai, que nojo, gente. Ainda bem que já tá acabando. Para a próxima colocação. No lugar, o caso que dividiu muitos fãs na época e provavelmente ainda dividem muito foi o caso de Star Fox, junto com as mulheres e principalmente a Mulher Hulk. Você deve estar achando estranho. Como assim o caso? Eu vou explicar. Star Fox é o irmão de Thanos, em que seu incrível superpoder é simplesmente as emoções, em que ele pode fazer com que as pessoas sintam amor, raiva, dentre outros, por ele. Então, ele usa essa habilidade para poder abusar de pobres mulheres que são vítimas de seus poderes. Então aí, a história começa com a Mulher Hulk tendo que defender uma mulher que diz que
foi vítima desse estupro do Star Fox e ela mesma percebe, a mulher Hulk também percebe que isso aconteceu com ela, que ela se deitou com Star Fox devido às suas habilidades. Mas aí que fica a grande polêmica que dividiu fãs. Para tentar mudar essa história dele, falaram que Thanos implantou memórias, um dispositivo que provocava memórias artificiais, controlava a mente dele, ele não tinha noção dos seus atos, não sei o que. Gente, é mais uma tentativa de tentar inocentar o criminoso. Gente, isso é errado, nunca façam isso, nunca. Agora que você viu que as HQs elas tentam conscientizar isso, então tá, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta, dê o seu like. Dê sugestões que vídeo você quer ver aqui no canal. Também não esqueça de visitar o canal parceiro que é o Tempo do Loud. Então, eu sou o Android e digo tchau. Vamos combater isso!